Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu quero te convidar para participar do projeto Alcançando Mais Vidas. A gente tem falado desse projeto aqui algumas vezes. E para participar é muito simples, basta você inscrever 2 pessoas aqui no canal da Fana Lopes e mandar para o meu e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vai mandar então os nomes desses 2 inscritos. E quando você fizer isso, você já vai estar concorrendo a um excelente aparelho de massagem que eu vou mostrar no final desse vídeo agora para vocês. E só lembrando, esse sorteio vai acontecer no dia 20 de agosto, então você tem tempo ainda para participar, combinado? Então vem para cá, porque hoje eu quero te perguntar uma coisa. Você é daquelas pessoas que segue o fluxo? Você é daquelas pessoas que faz o que todo mundo está fazendo? Ou você se posiciona e começa a remar contra a maré para não abrir mão dos seus valores? Se você acha que sem perceber você está se deixando modelar por um padrão, por um sistema que tem te limitado e te impedido de viver uma vida plenamente feliz, então não saia daí, porque o tema hoje é: isso não é normal. Quando foi que a gente parou de acreditar num estilo de vida onde a gente pode ser plenamente feliz em todas as áreas da nossa vida? Será que isso é possível? Se a gente se basear na maioria dos filmes, das novelas, se a gente observar as notícias e as informações que vêm pelos telejornais e pelas redes sociais todos os dias, talvez a nossa resposta seja que isso é impossível. Porque o tema central desses filmes, dessas novelas e desses telejornais quase sempre gira em torno da traição, da mentira, da vingança, do ódio, da violência, da inveja e de tantos outros péssimos valores. Então funciona assim: quando essas informações e esses estímulos, eles chegam até nós de forma repetida, o nosso cérebro ele passa a acreditar que tudo isso faz parte de uma vida normal. Ou seja, tudo que a gente recebe de forma repetida, como sendo uma situação corriqueira e comum, o nosso cérebro registra como sendo normal. Em setembro de 2006, o jornal O Globo ele divulgou uma imagem que mostrava um grupo de turistas ali sorridentes na Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, e eles estavam ali posando para uma foto onde no fundo tinha o Pão de Açúcar, maravilhoso, e bem pertinho deles, a pouco mais de 1 metro, tinha um cadáver de um homem que tinha morrido afogado e que estava ali, jogado e completamente ignorado por esses turistas e por todo mundo que passava por ali. Então ninguém se importou com aquele ser humano jogado ali no chão, ninguém se espantou e nem ficou chocado com aquela cena que parecia tão normal. Mas será que isso é normal? Todos os dias a gente é bombardeado por um monte de reportagens sobre assassinatos, estupros, sequestros, violência, feminicídios, abusos. E tudo isso vai se tornando tão comum, porque acontece todos os dias, que de forma inconsciente a gente passa a achar que tudo isso é aceitável, é tolerável. Então a gente começa a chamar tudo isso de normal. É como se a gente fosse anestesiado, sabe? É como se a gente estivesse ali adormecido e sem a menor condição de reagir a esse modelo normal. Mas a gente precisa entender que isso pode até ser comum, mas isso não é normal. Você quer ver um exemplo? As pessoas se acostumaram com a ideia de que para ir para o trabalho é normal pegar um ônibus superlotado, com as pessoas todas amontoadas e tão imprensadas lá dentro que elas não conseguem nem se mexer. E isso é tão corriqueiro, acontece todos os dias, que passou a ser aceitável. É tão comum que as pessoas começaram a chamar isso de normal. Imagina essa cena comigo. Depois de um dia cansativo de trabalho, um pai de família, ele chega em casa e quando ele abre a porta, ele encontra o filho dele ali, na sala, ouvindo música tranquilamente. Então esse filho olha para o pai e continua como se nada tivesse acontecido, ouvindo a sua música, sem se importar com a chegada do pai.
Aí esse pai pensa assim: eu queria tanto que meu filho viesse me abraçar, me perguntar como é que foi o meu dia, mas deixa ele, jovem é assim mesmo, isso é normal. Então esse mesmo pai, ele encontra a esposa ali na cozinha e antes dele dizer qualquer coisa, ela olha para ele sem nenhum entusiasmo e diz assim: você trouxe o pão? Então esse pai pensa assim: mas que recepção mais fria, mas deixa para lá, afinal são 20 anos de casamento, isso é normal. Então esse homem, ele prepara alguma coisa ali para comer e enquanto ele come ali sozinho na cozinha, ele pensa assim: seria tão bom se a gente se sentasse à mesa, todo mundo junto, para jantar. Mas eu acho que eu estou querendo demais. Todas as famílias são assim mesmo, isso é normal. Então, depois de comer, esse homem vai para o seu quarto e ali ele encontra a sua esposa conectada e concentrada ali nas redes sociais. Então ele liga a TV e como ele não consegue pegar no sono, ele pega ali o remédio para dormir, como ele faz todas as noites, e ele pensa assim: por que eu não consigo dormir sem a ajuda desses remédios? Mas na mesma hora, ele diz para ele mesmo: ah, quem é que não toma remédio para dormir hoje em dia? Isso é perfeitamente normal. Então, essa é a rotina de alguém que não está vivendo, mas está sobrevivendo à própria vida. A pessoa, ela não questiona esse modelo que foi apresentado para ela como sendo normal. Então, o que ela faz? Ela simplesmente vai vivendo a vida de forma limitada, sem graça, sem alegria, sem paz e nem se dá conta de que existe algo muito melhor. E para você que tem vivido assim, eu tenho uma coisa para te dizer: existe uma vida abundante que Jesus prometeu para cada um de nós. Então, viver menos do que isso que Jesus prometeu pode até ser comum, mas não é normal. Paulo Vieira, o autor do livro O Poder da Ação, eu até trouxe esse livro aqui para você dar uma olhadinha, achei bem interessante, depois se você quiser dar uma folhadinha. Então esse autor, Paulo Vieira, ele diz que a gente não pode confundir o que é comum com o que é normal. Então, chegar em casa depois do trabalho e não ser recebido de forma carinhosa pelos filhos e pela esposa ou pelo marido pode ser comum, mas não é normal. Cada um pegar o seu prato de comida e entrar para o seu quarto, ligar a sua TV e comer sozinho pode ser comum, mas não é normal. A falta de comunicação e de diálogo em casa pode até ser comum, mas não é normal. Você quer uma dica? Cuidado! Você pode estar fazendo coisas que todo mundo faz. Você pode estar fazendo coisas comuns, achando que isso é normal. Já aconteceu de você chamar a atenção do seu filho por causa de alguma coisa errada que ele fez e ele dizer assim: mas mãe, todo mundo faz isso é normal. E aí a gente vem com aquela resposta clássica: mas filho, você não é todo mundo. Não é porque o seu amigo faz que você tem que fazer também. A experiência do outro é do outro. Na verdade, sabe o que falta pra gente? A gente precisa aprender a questionar, a confrontar esse modelo que pode até ser comum, mas não é normal. A gente precisa sair do meio da multidão. Zaqueu, não sei se você conhece a história dele, poderia ter escolhido seguir Jesus como todo mundo estava fazendo, mas ele saiu da multidão. E porque ele saiu da multidão, ele pôde ver Jesus numa perspectiva diferente da perspectiva de todo mundo. Ele teve então uma experiência pessoal com Jesus. Essa história está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10. Dá uma olhadinha, é muito gostosa de ler essa história. Então não é porque todo mundo que eu conheço tem um casamento sem graça que o meu tem que ser também. Não é porque todo mundo que eu conheço tem um relacionamento frio com seus filhos que eu tenho que ter também. Não é porque todo mundo que eu conheço fala mal do chefe que eu tenho que falar também. Não é porque todo mundo que eu conheço trai que eu tenho que trair também. Então, quando eu começo a questionar esse modelo chamado de normal, eu consigo ver a situação
numa outra perspectiva. E eu tenho a oportunidade então de deixar essa esfera do comum para experimentar o extraordinário, como Zaqueu fez. Você quer uma dica? Você precisa ser o autor da sua história. Então não permita que as pessoas escrevam um roteiro para você seguir. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Se Jesus Cristo me prometeu e te prometeu uma vida abundante, por que a gente insiste em viver com menos do que isso? E é interessante a gente lembrar que quando Jesus fala de vida abundante, ele não está falando de fama, de sucesso, de bens materiais, mas ele está falando de plenitude em todas as áreas da nossa vida. Tem muita gente com abundância de bens materiais, mas vivendo de forma miserável na área emocional, na área espiritual, na sua saúde física. Então, isso não é normal, porque a vida abundante que Jesus prometeu, ela não conhece escassez de nada e ela não pode ser calculada nos padrões desse mundo. Aliás, você sabe o que quer dizer abundância? Abundância significa muito além da medida. Então, Deus quer que eu tenha um casamento muito além da medida, uma saúde física e emocional muito além da medida, relacionamentos muito além da medida, paz, não a que o mundo dá, mas aquela que excede todo o entendimento humano, alegria transbordante. Isso é vida abundante, é a vida abundante de que Jesus está falando. Mas as pessoas estão vivendo uma vida completamente limitada por um modelo falido, por um padrão que aboliu o amor, aboliu o respeito, a ética, o moral. E o pior é que as pessoas aceitam esse modelo chamado de normal sem fazer qualquer questionamento, porque elas pensam assim: ah, isso é normal, todo mundo faz isso. Então, elas se conformam com relacionamentos sem entusiasmo e sem respeito. Elas se conformam com uma família destruída, onde cada um vive a sua vida de forma vazia e solitária. Elas se conformam com a traição, com a degradação moral, com a sonegação, com a corrupção, porque esse é o modelo, esse é o padrão que tem sido apresentado para todo mundo como normal. Mas isso pode até ser comum, mas não é normal. Na carta de Paulo aos Romanos, ele deixa um alerta para todos nós. Ele diz assim: não vos conformeis com este século. Está lá no livro na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Ou seja, não se adequem a esse padrão, não se acostumem com ele, não se familiarizem com ele. Quando Paulo fala deste mundo, deste século, ele está se referindo a um sistema imoral e totalmente corrompido. E é por isso que o nosso grande desafio, nosso maior desafio é viver na contramão dessa realidade. O nosso grande desafio é viver num mundo corrompido sem nos deixar corromper por ele. É remar contra a maré. E isso não é fácil, né? É a gente estar dentro desse sistema sem se deixar contaminar por ele. Até porque o padrão deste mundo, ele é completamente diferente do padrão que Deus estabeleceu para nós. E já que o nosso padrão é o padrão do céu, porque nós somos cidadãos dos céus, como diz a Bíblia, a gente então não pode adotar para a nossa vida os mesmos hábitos, as mesmas ideias, as mesmas crenças, os mesmos costumes, o mesmo estilo de vida, o mesmo comportamento de um século completamente corrompido pela maldade, pela imoralidade, pela falta de ética. A gente não pode se deixar modelar pelo padrão de um sistema completamente falido. Na verdade, para a gente experimentar o extraordinário de Deus e viver uma vida além da medida em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa sair da multidão e andar de forma coerente com o padrão do céu, que é o padrão que Deus estabeleceu para nós, como eu falei. Um certo pensador, ele disse assim: se você faz o que todo mundo faz, você chega aonde todos chegam. Mas se você quiser chegar aonde a maioria não chega, você precisa fazer algo que a maioria não faz.
para que eu e você, nós sejamos portadores da maior e mais libertadora mensagem do mundo, para que eu e você sejamos a resposta de Deus para um mundo corrompido e sem esperança. A gente não pode tomar a forma deste século. A gente precisa viver de acordo com os princípios e com os valores estabelecidos por Deus, porque eu e você, nós somos cartas vivas de Deus, enviadas para o mundo inteiro, para que o mundo inteiro conheça o amor do Pai. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e antes de encerrar, eu quero te mostrar o aparelho de massagem que eu falei no início do vídeo, ó. É esse aqui, né? Já tenho mostrado algumas vezes aqui. E eu tirei ele da caixa para vocês verem, né, como é que ele é, né? E também para ver se ele está funcionando direitinho. Ele é o Physio Power, com essa almofadinha aqui, ó, super gostosa, relaxante, que tem um sistema de ondas de luz e calor também. E dentro dessa almofada, eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem umas bolinhas aqui que elas vão se movimentando na área que está sendo massageada, né? Para você ficar ali super relaxado. E esse aparelho ele pode ser usado em várias partes do seu corpo, nas costas, no abdômen, você pode usar aqui nos ombros, na lombar, nas panturrilhas e até nos pés. Então imagina, você chegando em casa, depois de um dia cansativo de trabalho e encontrar esse Physio Power aqui maravilhoso, para você ficar super relaxado. Legal, né? Então é só você participar desse projeto, porque esse aparelho aqui, ele pode ser seu. É isso aí, pessoal. Lembrando para vocês que a data para esse sorteio vai ser dia 20 de agosto agora de 2021. Então tá perto, hein? Tem tempo ainda de você participar desse projeto. Corre aí, 2 inscrições. Então dia 20 de agosto de 2021 a gente vai fazer o nosso sorteio. Combinado? Se você gostou da mensagem de hoje, então compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui juntinhos de novo na próxima semana vivendo a Palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.